Bom, Moa Simplício, ele é consultor em assuntos educativos, analista de projetos, pesquisador. Atua desde 2001 com produção, consultoria, palestras e atendimento para pessoas com deficiência e formação de professores na AEP Produções em projetos culturais, educativos e exposições. É professor, pesquisador, palestrante, ilustrador e artista. Foi assistente de professores na USP, professor universitário no curso de Artes Visuais na FMU, Uniban e PUC. Coordenador pedagógico no Instituto Doutor de Ensino, docente de artes na ETEC Carlos de Campos, atuou como analista de projetos, palestrante e facilitador para a Conferência Nacional de Cultura e Mais Cultura nas escolas no Ministério da Cultura. Realizou oficinas de artes para pessoas com deficiência e público em geral, ilustrou os livros Espumas Flutuantes, de Castro Alves, Lembranças de Esquecer, de Camilo Guimarães, e Cidadela Ardente, de Thelma Guedes, publicados pela Ateliê Editorial. Possui pesquisa pessoal em artes e práticas artísticas decolonial, está na base de dados da Enciclopédia Itaú Cultural. Entre outras exposições, participou da Mostra Internacional de Mini Gravats, em Barcelona, Gravates, em Barcelona, e do projeto Novas Imagens, em Milão. Expôs gravuras no Café do MAC USP, no projeto Gravura Paulista, primeira revisão da gravura na Universidade de Brasília e no Museu da Gravura da cidade de Curitiba. É doutorando em artes pela Unesp, São Paulo, e integra o grupo de estudos Egungun. É professor no Instituto de Artes da Unesp e professor de artes na Escola Técnica Estadual de Carapicuíba. Muito bem, Moa. Então, mais uma vez, aí agradeço muito pela sua disponibilidade, pela sua presença, né? De estar contribuindo aqui com o DACOR, com o curso de bolso da Cor. E, em extensão aqui, eu já saúdo os participantes. Tenho certeza que a gente vai ter 2 horas aí de muita informação, muita troca, muito conhecimento. E espero que seja assim, tá bom? Moa, passo a palavra para você. Você fica à vontade. Boa noite. Obrigado pelo convite. O Elton chegou, eu acho que ele está conectando ali, ó. Né? Está se conectando. Está chegando. Mas obrigado pelo convite, obrigado a todos por virem participar. Esse encontro vai ser mais um bate-papo, um levantamento de algumas coisas que eu ando pesquisando, inclusive, e que se faz necessário, né, nós colocarmos essas questões em pauta. Trago para nossas conversas Hélio Menezes, Kabengele Munanga, muito pensando também no Stuart Hall, Bell Hooks, também na pedagogia da encruzilhada, né? Vamos trazer essas pessoas para conversar com todas essas questões aí, que são as questões que falam sobre o povo preto, né? Ou o povo negro. Muitas vezes eu falarei sobre o negro, e muitas vezes eu falarei sobre o preto. Essas nomenclaturas surgem no momento em que negro, pela MNU, né, se faz num contexto geral de falar das pessoas que são afrodescendentes. Já as gerações mais novas, e agora mais contemporâneas, já também usam a palavra, a expressão o preto, né, o povo preto. Então, eu sou artista preto, né? E aí nós vamos começar a pensar também nessas questões, e essas questões que falam o que é arte, ou é arte afro, o que realmente vai ser, a gente chama de arte afro-brasileira. Vou mostrar alguns slides e a gente vai conversando, depois quem quiser interromper, pergunta, e a gente vai batendo papo. Vamos aí,
eu vou falando e a gente vai conversando. Afinal, eu estou entrando na casa de vocês, né? Então, já somos íntimos. Vamos lá, então. Deixa eu abrir aqui o meu material. E agora eu sumi daqui. Deixa eu retomar. Deixa eu voltar aqui. As maquininhas aqui me deixam... Tá aqui. Share screen. Aí... Todo mundo está conseguindo ver? Sim. Beleza. Então, aquilo que eu estava falando logo no início, né? Arte afro-brasileira, arte negra, arte preta ou arte afrodescendente. Esse termo a gente vai ouvir com vários autores, em vários momentos, para falar sobre o significado daquele que faz e produz. Em certa forma, nós conseguimos, e aí se originou como a Black Art, sai do Black Art, a arte preta, ou Black Art como a arte negra, né, americana, estadunidense, e Inglaterra também fala em Black Art, e trouxemos para o Brasil e começamos a pensar, né, nesses fazeres desses artistas, e pensamos, e muitos autores acharam melhor em colocar como arte afro-brasileira. Que qualquer uma delas também a gente vai discutir, a gente não vai fechar nada na realidade, a gente vai abrir alguns parâmetros, né? Vamos ver aonde nós podemos chegar e o que a gente tira disso. Tudo isso é uma questão de construção, né? De posicionamento. A partir daí, a gente fica nessa pergunta. Então, o que é arte afro-brasileira? Quem os faz? Quem faz a arte afro-brasileira é aquele ator, aquele artista, né, que usa o tema de matriz africana nos seus trabalhos, ou a arte brasileira é aquela arte única e exclusiva produzida por atores pretos. Essa é uma grande pergunta. É uma pergunta que a gente vai colocar aí para a gente ir conversando no meio do caminho. É interessante pensar nessas questões, porque quando a gente coloca isso nessa semântica, arte preta, arte afro-brasileira e assim por diante, em certo momento, esses nomes são colocados para colocar num lugar, né, aqueles artistas, né, principalmente aqui no Brasil, que não são ou não pensam com a vertente, com o pensamento, né, com a estética eurocentrada. Ou seja, é uma caixinha. Na realidade, o que eu quero dizer? Eu não queria falar muito que era isso, mas é uma caixinha. Ou seja, é uma forma de pensar, estudar, colocando as pessoas numa caixinha. E aí essa pergunta vai no sentido de que, será que o artista preto ou o artista negro, produzindo seu trabalho, ele quer ser considerado como artista afro-brasileiro? Não como Estado, né? De ser um homem preto ou ser um homem negro que vem de raízes africanas. Mas o trabalho dele, por ele ser preto, tem que ser um trabalho afro-brasileiro? E muitas vezes, e aí a gente vai até
a gente vai voltar sobre isso, falar sobre isso, mas até em certo momento, e isso vai acontecer muito lá no modernismo, colocar, porque na realidade, assim, essa conversa de arte afro-brasileira ou não, ela vem a partir do modernismo, né? Então a gente vai ter que entender que o modernismo também é uma palavra criada, né, para um pensamento ocidental, né? O modernismo surge em contraponto ao outro pensamento anterior, pensamento clássico, né? Ele surge, o modernismo surge como uma noção de vanguarda, se é que ela existe. E aí a gente está falando de tempo, né? O tempo de um e o tempo do outro. Ou será que esse tempo também não é um tempo que fica indo e voltando, ou esse tempo é uma flecha certeira, né? Começa aqui, termina aqui, né? Ou, né, pensando nas questões do tempo, nas religiões de matriz africana, o tempo ele vai e volta, e quem comanda esse tempo é Exu. Ele nasce antes da mãe. É o único filho que nasce antes da mãe. Ele é aquele que matou um pássaro ontem com a pedra que ele atirou hoje. É um tempo espiralar. Então, a gente pode falar, então já estou levantando algumas outras questões, a gente pode falar dessa produção, né, de matriz africana, a gente pode falar dessa produção como se estivesse falando de uma leitura de uma obra do neo-expressionismo alemão. Eu acho que não cabe. Porque para o mundo ocidental esse pensamento é outro, né? Esse pensamento eurocentrado, ocidentalizado. Então, eu estou querendo tentar levantar, entender, né? E essa pesquisa é pensando nessa questão, o que realmente vem a ser arte afro-brasileira. Porque também a gente não conhece arte euro-brasileira. Eu não conheço. Se eu não conheço arte euro, quando um artista é, branco faz a sua obra, ninguém vai falar: ah, você está fazendo um trabalho euro-brasileiro. Ele apenas está fazendo arte. Eu acho que esse lugar de colocar as coisas, eu acho que, se nós formos pensar, eu acho que todos fazem arte. E quando você pega o trabalho feito por mãos pretas, ou ele vira artefato, ele vira um fetiche, ele vira uma obra, como é que é? As pessoas falam étnica. Né? Na filosofia tem isso. Ah, a filosofia étnica. Né? Existe filosofia só euro? Ou a filosofia é universal? Nós temos filósofos magníficos. Filósofos brasileiros, africanos, escritores de literatura. Na literatura mesmo acontece. A pessoa fala, ah, literatura africana. Meu, existe outro tipo de literatura. Eu acho que a literatura ela é abrangente, ela é universal. A produção artística
ela é, como diz Abdias do Nascimento, ela é da inspiração e do amor, né? Se ela é dessa categoria da inspiração e do amor, todos nós, seres humanos, somos capazes de fazer isso. Vamos lá. E aí eu já estava adiantando lá em cima da nossa conversa anterior, né? Então, como analisar a arte africana e a arte afro-brasileira? Então, que parâmetros são esses que nós vamos usar para analisá-los? Que me desculpe, né? Não, na realidade, assim, não excluindo a obra, né, do Júlio Carlos Argan, mesmo do Gombrich, né, de outros historiadores, porque aí tem uma outra questão, né, que eu estou falando aqui como artista e como professor de arte, como esse produtor que está nesse universo, como se dá esse aprendizado de arte para a nossa população preta? Né? Quais são as imagens que são apresentadas para a gente na escola? Né? Quais são as imagens que estão nas cartilhas? Quais são essas imagens que formam o pensamento estético nosso brasileiro? Que referencial imagético nós temos? Se nós vamos pensar, tecnicamente, a gente aprende, né? As tecnologias, quer queira, quer não, são muito próximas umas das outras. Ou seja, nenhuma cultura sabe mais ou tem mais tecnologias do que a outra. E aí também a gente vai ter que entender o que a gente entende como tecnologia. A escrita é uma tecnologia. O desenho é uma tecnologia. Então a gente vai ter que repensar esse fazer. A gente pode até pensar na arte como os gregos pensavam, né? Tecne, né? A palavra arte sai do grego, sai com esse pensamento do tecne. Então, para a gente pensar como a gente vai analisar a arte afro-brasileira, de que forma, com que olhar a gente vai olhar, penso eu que este olhar, né, para esta arte ou para esse momento, ou não sei, a gente não pode chamar a arte como tema. Nas escolas, as escolas têm ensinado arte como o tema hoje é a arte africana. O tema hoje não é tema, gente. É filosofia, é vida. E quais são esses parâmetros que nós vamos usar? Então, vou lá pegar um parâmetro, vou voltar e vou pensar nos griots. Griots, né? Tudo bem, griots, para todo mundo? Não, então vamos lá, griots. Griots são aqueles mestres dos saberes que contam a história e dão aula. Eles cantam, eles dançam, eles contam a história, eles localizam, né, os fazeres, né, de toda uma comunidade. São professores, são mestres.
Não são mestres da academia como a gente conhece. Ah, fiz mestrado, né? Fiz mestrado na PUC, fiz na USP, né? Não é bem assim. São mestres do saber. E esse é um saber também oral. Quando um griot, é isso que é importante, né? Quando um griot conta uma história, ele não está contando a história. Ele é a história. Ele está imbuído de todas as coisas que na comunidade acontecem, aconteceram, os ancestrais, né? E aí a gente também vai ter que repensar a questão de ancestre, o que é ancestral. Que às vezes, quando as pessoas falam de ancestralidade, tradição, as pessoas pensam, ih, vem um cara com aquele assunto de coisas velhas, passadas, que não existem mais. Não, a ancestralidade e a tradição, ela está aí. Ela vai se criando, ela vai se formando dia a dia. E esse ser ancestral é aquele que talvez tenha começado a nossa conversa. Talvez não. Ele começou a nossa conversa. E é tão ancestral que a gente está conversando sobre isso hoje. Então, a ancestralidade a gente não pode jogar fora. A gente tem que ter, então, é um dos parâmetros que a gente tem que pensar, né? Pensar na ancestralidade, pensar na sua poética. Que poética é essa? Que história sou eu? Não é a história que eu conto, mas é a história que eu represento. É difícil, né? E aí a gente chegar e falar assim, ah, não, esse é um trabalho africano, por causa, tá vendo essas formas que estão aqui. Uma coisa muito interessante que a gente pode entender, pode começar a olhar, e aí a gente traz para a nossa produção brasileira, olhar as máscaras africanas. As máscaras africanas, e isso é bem legal, a Leda Maria Martins fala muito da performance, né? Performance no tempo espiralar. Leda Maria Martins é bem legal, gente. Que ela vai falar do tempo e vai falar das performances. E nesse caso, ela está falando de manifestações religiosas. Essas manifestações religiosas também são performances. Então, vamos lá voltar para a máscara. A máscara em si é uma obra que o artista que está lá na comunidade entalhou pensando nesse ancestral, porque essas máscaras são usadas, algumas máscaras, inclusive, são usadas ao culto do Egungun, né? Elas só existem, na realidade, por causa da performance que acontece na frente de toda uma comunidade. Então, até isso acontecer, o artista está lá criando esta obra para que ela serve para um propósito religioso, comunitário e político. Maravilha. Então, a gente não pode, como muitas vezes, muitos autores passados, né, colocava, não, é uma obra, aí tem aquela fetichização, né? Fetiche, né? Fetiche vem de feiticeiro. A obra africana ou a obra afro-brasileira, fetichizada é aquela obra que é feita por feiticeiros, dá medo. Né? E não é por aí, não é dessa forma, né? Que vira artesanato, é uma palavra também
que, se não for com os cânones europeus, virou artesanato, virou artefato. Então o cara já não é mais o artista, ele é um artesão. Coloca o outro num patamar, né, inferior, né? Uma coisa que fica meio preconceituosa, pejorativa, de menor qualidade, de qualidade não artística. A gente também tem uma coisa interessante para pensar, que aí a gente fala aí sobre a arte brasileira e o mercado de arte, né? Pensar que nós artistas no Brasil, existem as galerias, os museus, tem um lugar onde colocam, né? E aí eu tenho que pensar dos trabalhos, né? Quem avalia a obra de arte? Quem legitima a obra de arte? Vamos pensar na formação educacional, vamos pensar na formação nossa, né? Vamos voltar na história das cartilhas que nós aprendemos, e quando a gente aprende na escola história da arte, né? A gente vai lá na pré-história, a gente aí vai falar da caverna de Lascaux, de Altamira, mas esquecem da Bahia, Minas Gerais, e esquecem do Piauí, né? A Serra da Capivara. As pessoas esquecem isso. Esquecem que tem arte rupestre e arte pré-histórica da maior. Acho que o maior sítio arqueológico ainda é a Serra da Capivara, do sítio arqueológico de desenhos rupestres da América Latina é lá. Mas isso não é ensinado para a gente ainda. É isso que eu quero chegar. Isso é só uma questão para a gente poder chegar no que eu estou falando. Então, para eu ter esse pensamento estético e pensar como é que eu vou legitimar arte, vai passar por este filtro. Se eu não falar, se eu não chegar aqui e versar de Van Gogh, Gauguin, não falar de Rafael, não falar de Michelangelo, de Kooning, Pollock, olha que bacana. Agora, se eu der um minuto aqui para a gente falar assim, fala para mim 5 artistas brasileiros, qualquer tempo, 5, 1 minuto, rápido. Difícil, né? Difícil porque não nos foi ensinado e nós não aprendemos. O nosso olhar está sempre para o lado, para lá, para fora. Aonde quem dita com essa globalização, o mercado é o velho mundo e o povo os americanos e estadunidenses. Então a gente olha esse valor artístico está crivado desses conceitos. Ao passo que, se eu falar da obra da Oceania, um capítulo desse tamanho no livro de História da Arte. A arte brasileira, nas escolas que eu tenho passado, quando eu falo em arte brasileira, tema é hoje, arte brasileira. Não tem que ser o tema é hoje, arte brasileira. A arte brasileira tem que ser ensinada desde o Fundamental 1, 2, médio,
terceiro grau, a gente tem que ver isso na TV, a gente tem que entrar no museu, tá lá, né? Não é um cantinho da sala do museu, da galeria. Ah, ali tem um arte brasileira, vamos dar uma olhada ali. Olha, que pitoresco. Acho que esse pensamento tem que ser mudado. É a questão de vivência, de filosofia, de olhar mesmo de verdade a qualidade da obra de arte. Mas não a qualidade com o pensamento, com esse olhar, que está velado por esse olhar eurocentrado. Então, se eu for pensar assim, eu vou olhar... então tudo que eu olhar, tiver essa mão do ser humano, é a obra de arte? Sim, é obra de arte. Sim, a gente está falando, e a gente está falando especificamente em culturas. Então, o mercado de arte no Brasil é ditado pelo mercado de arte internacional, aonde os acessos para o povo preto são muito mais difíceis. Por causa da educação, a gente tem um problema político, né? Educação e política total, exclusão. Alguns poucos furam as bolhas, com certeza, mas que também são pensados e são pensados para serem eleitos para representar um todo, né? Que não é por aí, né? Isso acontece imageticamente. Em arte contemporânea, a produção é tão grande, mas são pouquíssimos que são eleitos para esse banquete. Pensar também que as artes tradicionais, né, que não morreram, estão aí, né, convivendo com a gente, mas a produção que eu chamo contemporânea, conversa muito bem com a tradicional. Porque é arte. Porque a gente está falando de cultura. Franz Fanon, ele fala, em certo momento, ele fala dessa questão de querer ser igual ao outro e não ter condição de ser, porque o outro não vai reconhecer em você, mesmo que você se esforce, se esfole para ser igual a ele, ele não vai te reconhecer como igual. Fanon. Pele Negra, Máscaras Brancas, o nome do livro. Então, vamos pensar aí nesse mercado. Esse mercado, poucos vão participar, mesmo os que... Aí a gente vai perceber que quem entra nesse mercado, né, os brancos que estão lá, são aqueles que vão fazer uma exposição, eles soltam fogos, eles mesmos correm atrás desses fogos, batem palma, fazem as suas propagandas e a coisa vai acontecendo. Quando um artista preto fura essa bolha, ele faz parte, ele vai fazer parte do que será consumido. Ó, cara, você vai fazer isso, porque isso vai ser consumido. Então, você vai produzir isso. Nós vamos te eleger isso desta forma. Né? Que é diferente de uma arte, que a gente fala de uma arte coletiva. É tudo no coletivo. Quando a gente fala de
de movimentos culturais pretos, negros, é tudo um coletivo. E não sei porquê, né? Tudo vai esbarrar depois lá no esporte, né? Talvez seja porque o esporte seja coletivo. Eu acho que o pensamento... Perdão, não acho nada, eu não perdi nada. Mas eu penso que esse coletivo é o que impulsiona a cultura. E é esse coletivo que está sendo preterido no lugar do individualismo. A gente pode falar de coletivos em todos os sentidos. Porque aí vai ser legal o que eu vou falar agora, que eu gosto muito dessa palavra. Essa memória, e bem simbólico, esse griot, né? Esses artistas, a gente está falando aí do mundo material, esse mundo espiritual, esse cotidiano com a religiosidade, eles são atraídos por uma misteriosa harmonia. E isso não se separa. Né? E é isso que faz a beleza da poesia, da poética. Um pensamento, vamos colocar na caixinha, afrocentrado ou afrodescendente. E nós, tem jeito, né? Entramos nessa escola. Eu lembro que quando eu estava na escola, eu cantei muita música daquele que tem os personagens que é um ratinho, são os patos, o cachorro fala, né? É lá na Califórnia que ele tem um. Eu fui muito balizado pelo Disney. Que aí os caras botam uma princesa e precisa de um príncipe loiro no cavalo branco, eu já perdi, já não tô... Deram o tiro, os caras saíram na frente e eu fiquei para trás. Então, peraí, que olhar é esse estético que estão me ensinando, estão me formando, me formatando? Que filmes eu estou assistindo? Que livros eu estou lendo? Não estou excluindo, não. Só estou falando que não são só eles. Eu acho de outra forma. Primeiro nós, primeiro o samba, depois o resto. E a gente tem que enxergar, pelo menos, se nós não nos entendermos, a gente vai perder a identidade. E a gente perde a identidade. Fácil. Num certo momento, no século XIX, quando os artistas africanos, quando os artistas descendentes de africanos, né, artistas ex-escravizados, né, entraram na academia, o pensamento crítico era: não, então eles vão perder a força da ingenuidade, olha a palavra, né? Da ingenuidade, eles vão perder essa força do que como se fosse bicho, né? Que tivesse solto, vai perder essa força, e eles não vão perder nada, só vão agregar. Na realidade, esse pensamento, né, esse olhar, tem que ser também muito bem filtrado, né? O que que eu faço, né, quando me dão um pincel? O que que eu faço quando me dão um buril para fazer gravura? Os instrumentos são os mesmos, mas o que que eu quero com ele? E como eu estou pensando?
voltando no Fanon, não adianta eu imitar o outro. Então, aí, eu coloco aqui na nossa conversa ali, coloco lá arte, compromisso e conhecimento. Isso tudo, esse material com o espiritual, forma essa harmonia que me leva à minha expressão. Aí também é legal também, porque para a gente não estender muito, né? Não estou contando o tempo, gente, me desculpe. Como é que eu estou aí de tempo? Agora são 8h20, né? A ideia é pelo menos no máximo até umas 10 para as 9, para a gente abrir para Beleza, debate. Mais uma meia hora, um pouquinho mais aí para a gente abrir para a conversa, tá bom? beleza, beleza. Então aqui tá, né? Tá dando para ler o que está escrito aí, né? Sim. Que é muito legal, que a gente está falando desses elementos, tudo isso que eu falei também está no que está nesse texto. Né? Eu achei esse texto, achei, nossa, legal, conversa muito com quem eu estou falando, com quem eu tenho pensado. Né? O que a gente pensa, que aí eu já estou adiantando, já estou falando de uma contemporaneidade, já estou falando de como eu trago isso para a nossa conversa, como é que eu trago esses elementos que são intrínsecos nossos. Né? Sabe quem fala muito bem disso? É o Rufino, quando ele fala da encruzilhada. O Rufino é o que escreveu Pedagogia da Encruzilhada, tá? Luiz Rufino. E ele fala da encruzilhada como cruzo de epistemologias, né? Como cruzamento de saberes. Né? Inclusive, tem no capítulo do Pedagogia, tem um capítulo chamado Ebó epistemológico. Né? Quem não é do axé não sabe o que é um ebó, mas o ebó é quando você faz uma oferenda e você traz para o espírito, né? Traz o agrado, né? Para que esse que te acompanhe esteja bem representado, bem alimentado, você lembrou dele e aquela coisa toda. Esse ebó epistemológico tem que ser feito, esse cruzo, né? As nossas epistemologias, as nossas tecnologias, o nosso modo de fazer, né? Tudo isso que eu estou falando, geralmente acontece muito com a comunidade, né? É o indivíduo dentro da comunidade. E a gente pode falar que os terreiros, né, o grande, né, é uma grande sala de aula, é uma grande escola. Isso porque também a gente também pode olhar e falar das confrarias religiosas cristãs, do catolicismo preto, né, que é um outro tipo de catolicismo, né, também que gera em torno da festa, olha que legal, né, esses todos fazeres para a comunidade. Então, estou falando de coletivo. O mestre está lá, os brincantes estão lá. Posso mudar a tela? Sim. E aí também é isso que eu estou falando, dessa decolonialidade.
decolonial é estabelecer esse cruzo, é fazer esse cruzamento das epistemologias, né? Fazer esse entendimento que os povos ameríndios, né, pré-cabralinos, executavam muito bem, que era a antropofagia. Comer o outro para eu me tornar um outro. Que vem desembocar na Tropicália, né? E que vem também desembocar no movimento antropofágico no modernismo. Vamos beber de novo para a gente criar um terceiro, uma outra visão. Logo, nós podemos falar que a arte afro-brasileira sofre influência de várias culturas que assim encontram difundidas através de vários meios de comunicação. Aí, quando eu falo vários meios, todos, midiáticos ou não, né? Que atinge desde o sertão, as periferias e os grandes centros. E o nosso grande desafio é ter uma cultura, uma educação e uma cultura democrática e abrangente. Que isso é uma questão antirracista também. Pensar em conceitos decoloniais, antirracistas. Vamos lá. Tudo bem essa parte aqui? Aqui? Pode me... Eu vou indo, hein? Vou apresentar agora não é uma cronologia, mas nós vamos... Isso vai ser rapidinho, a gente vai dar uma fluída, nós vamos olhar alguns artistas, né? Vamos olhar, né? Ver o que a gente vê nesse bojo todo, né? Se a gente consegue fazer um arcabouço, né? Vamos lá. São obras, né, que a gente pode chamar, que estão colocadas. Aí é que está. Daí, o período colonial, né, a chegada da diáspora, né, com a chegada dos negros africanos, né, escravizados no Brasil, que trazem na sua tecnologia, né, traz Itália, a fundição, traz um conhecimento, né, uma linguagem, né, trazem no seu arcabouço toda uma tecnologia que, né, a gente pode colocar aí de uma pré-história afro-brasileira. Alguns autores usam isso, tá? Desta forma, né? Não digo que é uma pré, mas onde tudo começa. Quando eles chegam aqui, se deparam com essa terra, se deparam com um outro tipo de vegetação, se adaptam e produzem. Quem vinha de lá, do outro lado do oceano, para trabalhar nas minas, eram as pessoas que conheciam a fundição. Quem vem para cá para plantar algodão eram os que já sabiam fazer o algodão, já trabalhavam com algodão, entendeu? Esse tecido algodão, as estamparias, essa tecnologia é uma tecnologia africana, gente. Tem uma estamparia aqui atrás, né? De fundo, inclusive.
Vamos lá. Aí um jornal, né, um artigo que foi publicado por Nina Rodrigues. É bom falar do Nina Rodrigues, né? Porque o Nina Rodrigues ele é um cientista, um médico, que se embrenhou a estudar o negro no Brasil. Mas ele também era um pouco adepto à questão da frenologia, né? Através medir o crânio, o nariz, olha, ó, essa figura, essas pessoas aí são dadas a matar, essas pessoas são dadas a roubar. Começa aí um pensamento de eugenia também. É pensar que daí dessa época para frente, é pensar que se embranqueasse, né? Se a gente conseguisse embranquear a toda a população, o Brasil daria certo. O Brasil não ia dar certo se ele continuasse miscigenado. É esse pensamento desses caras. São os caras que escrevem, são doutores, hein? Barra de ouro, casa de fundição, tecnologia dos fundidores, né? Os caras que entendiam de fundição. Tem umas peças fundidas do Benin, acho que é do Benin, que está lá no MAI, no Museu de Arqueologia e Etnologia da USP. Tem umas peças lá maravilhosas. Meu, a fundição é de um alto requinte, né? Lógico que os caras iam trazer esses caras para serem escravizados aqui. Eles sabiam o que era fundição, como trabalhar com a fundição. Esses são santinhos paulistinhas, conhecido como paulistinhas. Tem uma série de paulistinhas no Museu de Arte Sacra de São Paulo, né? Eles são do Vale do Paraíba e eles são feitos com nó de pinho, né? Escultura, né? Bonitos, né? O outro slide está meio desfocado, né? Mas dá para ter noção, né? De um lado, dá para ter noção. Manuel da Costa Ataíde. Grande pintor. Pintura têmpera. Então, os caras sabem pintura, sabem. E aí, o que é lindo, inclusive, e aí, se nós olharmos para esse teto, né, que esta é uma foto de longe, mas quando vocês chegam a Minas, na igreja de São Francisco, chega lá, olha esse teto, vocês vão ver que primeiro central, geralmente numa pintura central, no teto da igreja, geralmente são homens, né? São seres masculinos. Esse é uma santa, uma Nossa Senhora da Conceição. Ela não tem olhos azuis nem é loira, essa Nossa Senhora da Conceição. Ela é negra, ela é mestiça. Os anjinhos em torno, em volta, todos os anjinhos que estão em volta aí dessa pintura, né? Esses anjinhos que estão por aqui, eles também são negros, são mestiços. Vou contar uma história para vocês. Uma vez eu estava na graduação, e aí, cargas d'água, a gente estava falando de têmpera e tudo mais, e o professor falou muito, mas muito en passant, de Minas Gerais, as cidades históricas, porque quando fala de arte no Brasil, só fala do barroco. Também tem isso. Já. Não sei se não é o barroco,
Eles vão falar do modernismo e vão falar da Tarsila do Amaral, né? E vão mandar o pessoal pintar o Abapuru. Isso é o máximo que o pessoal chega. Bom, mas aí quando o professor falou ano passando em Minas, eu fui fazer uma viagem, eu fui para Minas, fui participar também de uns festivais de inverno, né? Com o departamento de música, era o departamento de artes da USP, que eu trabalhava lá, e o departamento de música, juntos iam para Minas fazer o festival de inverno em Prados. Quando eu estive lá, eu trabalhava de manhã e eu tinha tarde livre para andar. Foi quando eu fui entrar em muitas igrejas. Minha companheira estava tendo mania de falar que eu sou igrejeiro. Qualquer cidade que eu vou, eu entro para ver a igreja, que data é a igreja, quem construiu. Né? Gosto muito, lógico, das igrejas, que são a Igreja do Rosário, que são a Igreja do Rosário dos Homens Pretos. Né? E isso essas histórias também são muitas outras histórias. Né? Mas, voltando, e aí foi olhando essas obras, que eu aprendi o que era têmpera de verdade. Foi a melhor aula de pintura que eu tive na minha vida. Eu conto isso para ela. Bom, não preciso falar desse cara, né? Aleijadinho. Que também, nas escolas, todo mundo acha que só existe o Aleijadinho. Esquecem do mestre Valentim, mestre Piranga, né? São vários outros mestres, tantos mestres que saem, né? Que são da matriz africana, mas a gente não pode esquecer de colocá-lo, né? Então, e ele é importantíssimo, né? É maravilhoso. Padre Jesuíno do Monte Carmelo, gente, também é um padre afrodescendente. Ele tem, aqui em São Paulo, ele tem a pintura do teto da capela da Igreja do Carmo, né? E em Itu, o teto da matriz de Itu o teto pintado por ele. E várias outras, tem umas outras obras maravilhosas. A Arte Sacra do Padre Monte Carmelo é maravilhosa. Vamos lá. Arthur Timóteo. Então, aí a gente vai ver que na academia, já no século XIX, está olhando aí do século XIX, os artistas trabalham com cânones, que são cânones já estabelecidos do neoclássico e do europeu. Porque vem para cá, para o Brasil, uma missão francesa e funda a Escola de Belas Artes. Né? A Escola Imperial de Belas Artes. E que primeiro aí nós vamos falar aí de uma história da educação da arte no Brasil, né? Aí começa com os liceus, a gente sabe que o estudo de arte, de desenho, de estudo de desenho no Brasil começa com um estudo militar, né? E como isso vai moldando, tá vendo como é que vai moldando, né? Esse fazer que sai disso, né? Sai desses mestres que são excluídos para um outro pensamento, né? Um pensamento mais ocidental e europeu. Mas fizeram seus trabalhos da maior dignidade. Manuel Zamora. E o mais interessante que olha a forma que ele se veste, né? Como ele se representa. Muitos artistas do século XIX também se pintavam, né? Essa é uma foto dele, né? Mas
se pintavam dessa forma, tiravam fotos assim. Dandy, né? Estevam Silva, artista maravilhoso, assim, um dos, que é difícil falar que é o melhor, mas é um dos melhores, né? Tanto é que ele teve uma briga com Pedro II, no, e ele participou de um concurso, ele estava feliz, ele estava certo que ele era o melhor, né? O prêmio era dele, com certeza. Só que na hora de anunciar quem ganhou o prêmio, falou, tá. E aí ele foi saindo com ele da academia. Mas esse cara é muito bom, né? E a turma, eles eram artistas, eles sabiam da consciência, eles tinham que ser bons mesmo, eles faziam assim da melhor qualidade de obras. E além de tudo, muitos deles eram professores também na própria academia. Se viermos mais para o modernismo, com aquele pensamento que eu tinha falado lá no início, né? Quando o modernismo começa a pensar em arte afro-brasileira, então a gente pensa, aí coloca, né? E a gente tem Heitor dos Prazeres, aí colocam o Heitor dos Prazeres como arte naif, arte ingênua. Então, o que não é arte nos cânones europeus passa a ser naif. É naif, é ingênuo, né? E não, né? Essa é a obra do Heitor, um multiartista, né? Que Heitor também, ele era compositor, né? Sambista, né? Aí a roda de samba é o tema da comunidade, né? Isso é muito maravilhoso, né? Rubem Valentim, que usa, né, dos elementos, né, dos cânones, das imagens, né, dos atributos da religião de matriz africana e e essas figuras, esses cânones vão para a tela, né? E aí eles vão estilizados, né, vão já pensando numa estrutura de equilíbrio de forma, aquela coisa toda que a gente estuda na academia, né? Também nem precisava tanto. Acho que ele compactua, inclusive, com o pensamento dos artistas. Vamos fazer isso aqui. Estou dando este o recado, e aqui está. Os iniciados sabem o que tem, né? Mas também os não iniciados vão olhar e falar assim, olha, que obra maravilhosa. Ele vai próximo de um concretismo, perto de uma figuração geometrizada, né? Ele tem esculturas também, né? Cara super... E o Abdias, né? Eu já falei do Abdias horas atrás, que, assim, Abdias, ele é fundador do TEM, Teatro Experimental do Negro, e as obras, ele teve uma exposição há pouco tempo no MASP, né? E as pinturas, a maioria das obras dele foram pintadas quando ele estava no exílio, estava, né, nos Estados Unidos, quando ele deu aula lá, né? Foi quando impulsionou a pintura. Mas, por outro lado, além de pintor, grande professor, porque dentro do TEM ele descobriu, ele percebeu que para o ator negro poder atuar,
né? Coisas que alguns críticos falavam, não, esses negros não conseguem, não tem estudo para isso. Então, ele faz, dentro do tempo, ele começa a alfabetizar um monte de atores negros. Ele é de uma enorme importância na cultura e na educação deste país. E algumas academias ainda não falam adequadamente sobre ele. E essa pintura, o que, né? Vai falar de Oxóssi, o rei das matas, o deus das matas, o grande caçador, o flecheiro de uma flecha só, né? Tá aí a obra dele. E aí nós temos os nossos contemporâneos, né? E o mais legal do Eustáquio Neves, ele é de Minas Gerais, e aí a gente tem uma congada. E a congada, né, são as congadas, Moçambique, saem das festas cristãs, né? Das manifestações do catolicismo preto, o rei do Congo, né? Que sai do... que tem na África também algumas sangas que são semelhantes às nossas congadas, os nossos moçambiques. E ele trabalha com fotografia. Então, ele pega esse pensamento, né? Essa tradição. Aí, ó, a tradição aí, a tradição conversando com a tecnologia, a tradição trabalhando com esse pensamento contemporâneo. Né? Rosana Paulino. Também não dá para a gente deixar a Rosana de fora. Também paulista, gravadora, né? Grande artista. E ela vai buscar, muitas das vezes, e muitas das vezes, muitos trabalhos, basicamente os trabalhos dela, ela vai buscar no seio familiar. Então, ela vai conversar diretamente com os ancestrais. Ela traz os ancestrais para essa conversa de volta na contemporaneidade. Moisés Patrício, São Paulo. Gente boa pra caramba, menino bom. Gosto muito dele. Artista completo também. Ele é um artista da contemporaneidade. A arte contemporânea é uma arte híbrida. Né? Performance, a obra, às vezes a foto da obra, é um fragmento do que aconteceu com o que ele apresentou. Maravilhoso, artista jovem, contemporâneo, tá? Que é de fácil acesso também, conversar com ele. Ele adora um bate-papo, né? Gente muito boa. Alexandre Inácio, né? Também garoto novo, tá aí, está fazendo uma pesquisa com desenhos realistas, né? É um garoto muito bom, promissor. Na época que ele estava estudando, ele já apontava esse desejo, essa pesquisa dele, né? Na pintura e no desenho. Renata Filinto, né? Que está dando aula agora, ela é de São Paulo, mas ela está dando aula no Cariri, na Universidade do Cariri. Ela também é performática, também. Então, a gente está vendo aí que muitos desses artistas, a maioria, se não faz performance, faz pintura, faz... Então, a gente está falando do mundo contemporâneo, o mundo de hoje. Tudo acontece, tudo se faz
e as linguagens se conversam. Ana Lira, que é do Recife, trabalha com fotografia e trabalha também com fragmentos de fotos e fragmentos de outdoors. E alguns fragmentos ainda de outdoor de propagandas políticas. Nossa, ela é muito boa. Ela tem um olhar cirúrgico para essas peças gráficas, né? Fotográficas. Dalton Paula, né? Ele é de Brasília, mas está trabalhando agora em Goiânia. Esse é um fragmento de uma obra maior, que são vários alguidars. Esses pratos são chamados alguidars, que são usados no culto das religiões de matriz africana. E dentro dos alguidars, ele faz essas pinturas de comunidades negras e pessoas, personagens negras, né? Trazendo, né? Indo buscar de novo. Olha a tradição voltando. Olha essa conversa do contemporâneo com a tradição, né? Edson Barrios, ele é de Pernambuco. E aí ele é genial. Ele faz essa brincadeira na cara. Assim, ele joga, ele discute. Bom, aqui está o cânone. Ele vai lá e brinca com o cânone, né? Ele se apropria do cânone, né? Do Leonardo da Vinci, né? E aí, em várias obras dele, ele sempre aparece, né? Ele faz os autorretratos e ele sempre trabalha também discutindo, jogando para a gente, falando assim, ó, esse é o cânone. E agora não é mais cânone? Só porque eu estou aqui? Maré de Matos, muito maravilhosa. Essa é uma série de santas, né? Ela vai falar dessa religiosidade, né? Ela vai checar essa religiosidade cristã, né? Ela fala da Nossa Senhora. Nossa, são lindos esses trabalhos, né? Uma pintura de altíssima qualidade. E, por último, não menos importante, o Isidório Cavalcante, que é pernambucano e performer, né? Músico, né? Aquela coisa do artista contemporâneo, é tudo numa caixinha só, é tudo num lugar só, né? E é o coração preto aí batendo. É difícil às vezes a gente mapear, mas porque aí seria legal se a gente visse. Então hoje a gente vai falar do Isidório, a gente vê toda a obra do Isidório. Aí vai pegar cada um desses que nós pegarmos e fizermos um olhar ampliado, vocês vão ver que essa conversa, né, do tradicional com o contemporâneo, aquilo que eu estava, toda aquela conversa que nós tivemos lá no início, vocês vão olhar e falar assim, é isso. Bom, eu acho que eu vou fazer o seguinte até, só para refrescar um pouquinho, rapidinho. Eu tenho um tempinho só, né? Vou voltar, tá? Mas não vou falar nada.
Agora, como é que eu fecho aqui? Quero voltar. Você Fechou. vai. Acho que tá. Eu vou onde? Aqui mesmo? O compartilhar a tela Hum. tem que ter algum botão aí que você vai encerrar. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Eu tô tentando Você aqui consegue encerrar por aí? fechar. Tô tentando aqui, Moa. Deixa eu ver se eu Share. mudar aqui apenas como anfitrião. Ah, Pronto, fechei aqui. Deu certo. pronto. Beleza. Bom, então só vou fazer alguns apontamentos rápidos aqui para a gente começar o debate, né? Em primeiro lugar, agradecer novamente a aula, né, o curso que o Moa deu aqui. Essa não tem nada a ver com a minha área, eu sou de uma área completamente diferente, mas, claro, também, né, traz aí algum diálogo. E por que eu estou falando isso? Exatamente pelo fato de eu não ser da área, né, eu quero ressaltar o quanto que o conteúdo que você trouxe me aguçou, me estimulou a procurar mais sobre isso, né? Acho que fica mais fácil quando a gente é da área, se sente mas pelo fato de eu não ser, né? Então eu quero destacar isso e te cumprimentar. Duas coisas, você mencionou a Rosana Paulino, né? O nosso curso passado, o curso de bolso passado foi sobre ela, foi a Vanessa Lira que deu. A Vanessa Lira é uma artista visual, professora de arte, foi sobre a Rosana Paulino. Uma outra coisa também que eu acho interessante falar, você mencionou o Aleijadinho, como que a nossa memória, né, é muito, muito louca. Eu fui lembrar de quando eu era criança, criança mesmo, um seriado da Globo, nos anos 70, o Estênio Garcia fazia o papel de Aleijadinho. Olha que louco, você começou a falar e lembrei criança vendo esse seriado. Isso é final dos anos 77, 78, é anos 70. Né? Então, muito, muito legal essa coisa da memória. Daqui a pouquinho eu vou colocar os links aqui que eu tinha prometido no começo do site, do Instagram, tá? Amanhã eu encaminho para vocês o certificado de participação, eu passo por e-mail, tá bem? E para a gente começar, então eu vou pedir que o Elton abra a rodada de perguntas, né? Porque ele chegou depois, então ele falar o que ele quiser nesse começo, né? Nessa parte final aqui, né? E já que ele não falou no começo, e a gente começar a rodada de perguntas, discussões, dúvidas, enfim, que vocês quiserem falar, tá bom? Mais uma vez, obrigado, Moa. Obrigado, Lê. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Antes de tudo, antes de qualquer pergunta a fazer, agradecer muito, Moa. Foi uma aula incrível, né? É um prazer imenso assim, contar com a tua sabedoria, com o teu conhecimento, com o que você traz de experiência, de vivência e compartilhar conosco. Né? O da Cor, ele é um espaço feito para isso também, né? Para a gente se juntar, para a gente se aquilombar e para a gente também trocar essas vivências todas, né? Então, que bom que isso está acontecendo, que bom que você tocou o convite, né? Agradeço demais mesmo. E pensando aqui já o tanto de coisa que a gente pode fazer junto, né? E convidando todo mundo sempre a participar com a gente, a fazer coisas conosco sempre, né? Então, obrigado mesmo. Eu acho que pergunta, não é bem uma pergunta, mas eu queria voltar numa provocação que você fez logo de início, logo de começo, e que é uma provocação que tem nos perseguido aqui no curso de bolsa em alguns momentos, em algumas discussões falando sobre arte e tudo, que pega nessa questão da identidade, Moa, nessa questão de que assim, a arte feita por pessoas negras, ela só é considerada uma arte, aliás, ela precisa ser considerada uma arte afro-brasileira, né? Ela precisa ser considerada uma arte negra quando a gente fala, você
provocou isso muito bem. Quando a gente fala de filosofia, a gente fala de filosofia e acabou. Né? Quando a gente fala de arte, a gente fala de arte. O artista branco fazendo arte, a arte acabou. E tem uma outra questão assim, em torno disso, que é a temática. Né? E você trouxe isso também. Tem alguns artistas, o Maxwell Alexandre, por exemplo, é um cara, um artista jovem, que ele traz isso como provocação. Ele, o Diego Moro, a Daniele Queiroz, tal, eles trazem algumas provocações em relação a isso. Assim, puxa, quando é que os artistas negros e negras, então, elas poderão tratar de qualquer assunto, falar de qualquer assunto? E o Maxwell, ele fala disso, fala assim, eu quero fazer arte abstrata, né? Por que será que a minha arte, para ser aceita e ser entendida como uma arte feita por mim, por um homem negro, ela tem que tratar da periferia, tem que tratar das questões urbanas, tem que falar da polícia, tem que falar o Diego Moro discute isso, tem que falar da escravidão, tem que trazer isso para cá, tem que discutir isso. Claro que talvez um dos papéis da arte é realmente revolver isso tudo, trazer isso tudo à tona, rediscutir essas coisas todas, memória e por aí vai. Mas esse tem sido um questionamento interessante e que faz parte desse enfrentamento todo que a gente está lidando nessa discussão antirracista, né? Que é assim, puxa, será que um artista negro, para se colocar então no mercado, ele só será aceito se ele falar de um determinado lugar, se a sua temática for determinada coisa, né? Quando que a gente vai poder falar de qualquer coisa, sabe? Essa que acho que talvez seja o ponto de provocação. É uma grande pergunta, né? Quando a gente vai poder falar de qualquer coisa, né? Sempre direciona a gente, direciona o nosso olhar, direciona a nossa... Não, o que a gente está falando é colonização. Essa é a palavra. Nos mais diferentes níveis. E muitas vezes com Nossa. Está nos ouvindo? Está nos ouvindo, Sim, amor? estou ouvindo. Karina? Karina. Oi, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Geralmente meu microfone dá problema. Eu achei muito interessante, né? Vou fazer igual o Elton, teve uma coisa que você falou, professor, no começo, que é sobre... Era sobre a história que que é além do que a gente conta, é o que a gente representa, né? Eu acho que tem muito a ver com isso, dessa questão da colonização, né? Que é muito difícil a gente falar de outras coisas se ainda é tão difícil sair desse papel reduzido de ser somente pessoas negras falando sobre racismo, enfim, né? De expandir esse pensamento. E eu acho que a primeira vez que eu tive esse clique assim, de como a arte, né, a cultura, o que a gente consome, foi quando eu li um livro da Bell Hooks, aquele de representação e raça, que ela traz muito essa coisa, né, da indústria cultural, né, da crítica da Beyoncé. Eu achei bem ousado. Dar uma cutucadinha ali na Beyoncé. Mas eu achei bem interessante, aí eu comecei a questionar muito isso, porque eu lembro que o último filme que eu assisti sobre escravidão, assim, foi o Django, que é extremamente violento, e ela fala, por que isso me incomoda? E eu achei o filme fantástico, o filme é realmente muito bom, mas em nenhum momento o filme me deu um desconforto de estar vendo aquelas cenas, e aí eu comecei, né, a refletir um pouco sobre isso, como que às vezes a gente não tem essa, né, ideia, e o quanto é importante a gente consumir conteúdos, assim, né, que você comentou. Esses dias até assisti uma série na Netflix, que é tipo a Malhação da África do Sul, assim. São adolescentes
vivendo a adolescência deles, assim. Não tem, né, aquela coisa assim, porque são adolescentes em situação de vulnerabilidade, de pobreza, que é geralmente que a gente assiste, né, e isso vai ficando ali. E é uma coisa que eu tenho refletido sempre quando eu vou assistir, né, alguma coisa que tenha, que é de produtor negro e tal, mas é só mostrando, né, essa coisa do colonizador, de sofrimento, da superação, aquela coisa que a gente não aguenta mais, né, porque você tem que superar, não sei, e ver essas coisas, a vida acontecendo ali, né, de uma forma bem normal, porque a nossa vida, ela acontece, né, a gente trabalha, né, tem relacionamento, estuda, paga conta, a gente não é só, né, não é só um corpo lutando para sobreviver. Eu acho que é muito difícil ainda, né, para a gente sair desse lugar tão forte, né, que a colonização colocou a gente, assim, de história de tanto sofrimento. Mas era isso. Obrigada, professor. Foi ótima a aula até aqui. Muito obrigada. Obrigado. Cristiane. Alô, estão me ouvindo? Sim. Moa, parabéns, a aula foi ótima, gostei. Mas eu queria te perguntar uma coisa. Quando você faz a amostra dos artistas, é notório que as mulheres aparecem na contemporaneidade. Antes, final de século XIX, começo de XX, a gente conhece hoje mulheres que escreveram, como Maria Firmina, a gente tem o samba, tem mulheres envolvidas, mas a gente sabe que a mulher, vão chamar de artesanato, mas ela sempre foi extremamente criativa, nas quilombolas e tudo mais. Mas, assim, pintura, escultura, existem mulheres ou isso ainda não foi descoberto? Ou você acha que não tinha? Porque se já era difícil para a mulher branca, imagine dentro de um país colonial que escravizou a situação da mulher negra. Tem sim. Existe artistas mulheres, né, afrodescendentes, mas a gente tem um problema com o século XIX, porque o século XIX é extremamente machista, além de ser extremamente racista. Sim. Se o problema com os pintores, com os artistas, pretos, né, os homens, e aí, inclusive, vestimenta, eles tinham que se vestir ao modo. Se já era difícil, imagine para essas mulheres. Uhum. Então, muitas dessas obras foram esquecidas e sofrem um grande apagamento. Não que não tenha, tem, mas sofrem um grande apagamento. Está aí uma pesquisa muito boa para ser levantada, né? Uma pesquisa bem legal, hein? Já está me deixando com vontade de começar a pensar em outras coisas. Eu estudo as mulheres, né? Fiquei curiosíssima agora. Mas tem sim, tem sim. Ah, que bom. Pode trocar umas informações aí. Então tá bom. Obrigada. Olá. Oi. Tem alguém esperando? Tá. Então, nossa, muito obrigada, Moa, também a da cor, por essa ideia, né? Por essa oportunidade para todo mundo de pensar e se pensar também. Adorei a aula. Eu acho também, assim como já foi mencionado, também estimula, né, a pesquisa futura, estimula um pouco. Eu conheço um pouco dos artistas e das artistas contemporâneas, artistas negros contemporâneos, mas para mim isso das esculturas sul de Minas Gerais, então de pensar isso no trabalho de fundição com ouro, isso
Eu não conhecia esse trabalho, sabia, sim, de pessoas que vieram, pessoas que tinham essa tecnologia, na verdade, também, esse saber, né, no tratar com os metais, mas não conhecia essa arte. E aí eu fiquei pensando em duas coisas. Uma é em relação ao que o Elton mencionou sobre a liberdade para os artistas negros de se expressar como querem, né? De não terem que eleger um tema único. O que eu concordo, mas, por outro lado, também eu penso, e aí também é uma pergunta, Moa, se você também não vê uma certa... se não tem uma certa identidade, sabe? Se não tem uma certa ligação dos trabalhos dos artistas negros também, porque também a gente compartilha uma história, né, que também é singular. Mesmo que sejamos indivíduos, a gente também compartilha né, uma história de ausência de memória, ou de memória fragmentada, que às vezes também são buscas individuais, são buscas que vão desabrochar na arte também, né? E aí, pensando ainda nisso, eu gostei muito quando você fala dessa questão do tempo, desse tempo espiralar. Eu queria, então, se você pudesse comentar um pouco isso, tanto se você vê na arte produzida por pessoas negras uma certa linha condutora, se elas têm particularidades, se elas têm semelhanças, na verdade, e como você vê isso do tempo espiralar na arte. Bacana isso que você falou. Porque, na realidade, isso que você comentou, a Leda, ela fala sobre a afrografia, né? Ela vai falar dessa grafia que o corpo negro carrega. Você pode se desvencilhar, tirar todas as roupas, pegar um caco de telha, se esfregar, esquecer do seu passado, mas o corpo negro carrega essas informações. E quando esse corpo negro morre, ele não morre. Ele continua fomentando material de cultura. Que, em hipótese alguma, muito difícil nós, seres humanos, sermos isolados, apartados. Estou isolado numa ilha sozinho. Não existe isso. E isso que você está falando que é interessante, essa identidade vai gerar de muitas formas, inclusive de territórios. E aí que é bacana. Aí é múltiplo. É isso que eu tenho mais ou menos aqui na minha cabeça. Eu também estou dando muito tratos às minhas bolas, tá? Aqui tá... Vocês estão... Muito bom isso. Entendeu? Mas é necessário, né? Eu acho claro. Que é necessário. Isso é. Obrigado. Mais alguém aí, pessoal? Não? Eu acho muito incrível isso, e a pergunta que a Reisla fez também, porque, assim, e aí é que está a luta, né? Porque, assim, não tem como encerrar o mercado. E travou. Gente, para mim está congelado. Para mim também. Travou. Ele travou, está numa posição interessante, né? O mercado,
Pronto, você tinha travado, agora você voltou, cara. Você travou numa posição legal, cara. Muito bom. Eu sempre Marcado Travou no bem. paro em momentos, sempre paro em momentos cruciais. Mas olha só, eu estava pensando aqui que então, o mercado, o capitalismo, a branquitude, ela vai fazer um esforço de encerramento, né? Que é quase um esforço de morte, né? Quando você que essa coisa de encerrar o artista numa determinada forma, de um determinado jeito. Mas quando a Reisner traz esse fio condutor, né? E quando você traz essa questão que é esse corpo que carrega essas informações, então não importa, né? Você vai fazer desenho, você vai fazer o figurativo, o abstrato, não sei o quê, mas essa identidade ela vai perpassar isso. Então ela me lembra uma coisa que na verdade não de encerramento, mas de liberdade, né? E que essa ela se dá por essa identidade, né? Ela se dá por por essa forma que encontra eixo, né? Que encontra eco, que encontra forma. Então por isso que ela pode se libertar, ela pode fazer tantas outras coisas, porque ela vai guardar isso, né? Então isso é muito interessante. Não ela foge a esse esforço de encarceramento, né? Que é interessante, e se nós formos olhar, o Exu, ele começa, ele é o começo, mas ele também é o fim, né? Mas quando ele terminou, ele nunca termina, ele está sempre começando. Isso está na mitologia, isso está no Itan, né? Esses estudos das nossas mitologias têm que ser levados em consideração. É muito interessante, porque a gente tem um cara que abre e fecha, mas é o cara que é responsável por essa conversa toda, porque daí ele vai conversar com todos os outros, né? Ele é o fio condutor, entendeu, Elton? Que está representado no ser humano da Terra, é o cara que está mais próximo da gente aqui. Uma coisa legal, tem o caracol também, né? Que é o caracol, esqueço o nome do caracol, que também é usado nos rituais do candomblé, principalmente no candomblé, né? E quando eu falo candomblé, são vários candomblés. Existe Xangô, existe Queto, Nagô, Jeje, tá. Mas vamos assim, generalizando um pouquinho, no candomblé existe um caracol que é usado nos rituais. E esse caracol é o caracol que vai falar também desse tempo, que ele carrega a própria casa. Ou seja, ele carrega toda a sua experiência com ele. O Kátia, eu não sei se o Lula tem o chat. Eu não vi. Se você quiser falar. Ah, tá mutado. Ah, tá. Eu tô sem, pior é que eu tô sem óculos, gente. Eu não enxergo Ela aqui. escreveu aqui, Igbim seria o caracol? Não sei se é assim que é a pronúncia. É isso aí, Egbin. A Karina tá se despedindo. Obrigado, Karina, pela participação.
Obrigado, Karina. Obrigado. Mais alguma questão, mais alguma colocação aí, pessoal? Eu tenho uma sugestão. Vamos pedir um café e um bolo, a gente continua. Tem que marcar um segundo curso. Bora. Tem que elaborar. Ó, a Vamos boa ali, ou um vinho também, a Luana colocou um vinho, é. Oh, também. Eu queria só mais uma questão, Moa, que era em relação, você mencionou também no início da aula sobre o fazer coletivo. E como que se vê esse fazer coletivo também na arte? Nem sei agora se eu vou colocar nome nessa arte, mas na arte de artistas negros, como que você, na arte em si, ou no fazer dessa arte, no que é produzido, no como é produzido, como você acha? Bom, se é que a gente pode falar isso, né? Vou usar essa expressão, mas não é bem esse lugar, tá? Mas a tendência contemporânea é trabalhar hoje. Não existe aquele artista que está isolado lá no ateliê, que vai falar das suas questões. Esse artista ele vai estar, hoje, muito mais ligado com a comunidade e com os coletivos do que ele estava antes. Então, hoje, a comunidade chama esse artista para essa conversa. Muitos são chamados realmente para outros coletivos mesmo, né? No Rio tem o coletivo das mulheres negras, né? Que são artistas, um coletivo maravilhoso, que é a arte híbrida, cada um vai desempenhando seu papel e chega, né? É uma produção. No teatro e na música é muito mais comum do que nas artes visuais. Hoje está mais tranquilo a gente perceber coletivos em artes visuais, né? Que aí tem uma coisa que o Kabengele fala muito, que eu acho bem bacana. Quando nós dominarmos realmente as tecnologias, a coisa acontece. E quando ele fala das tecnologias, né, ele está falando agora dessas tecnologias essa que a gente está falando agora, né, acesso à câmera fotográfica digital, né, Photoshop, não sei o quê, aquelas coisas todas, né? Mas quando a gente dominar bem esse negócio, o coletivo já vai aparecer junto, entendeu? E aí já é. Como dizem os meus alunos aqui, já é, professor. Obrigada. Bem, pessoal, a gente está chegando ao final aqui. Se ninguém tiver mais uma questão, a gente encerra. Quero agradecer novamente aí ao Moa, né, pela maravilhosa aula. E já fica aqui o nosso compromisso mesmo, para um outro curso para ano que vem, tá? A gente estrutura aí, pensa, bola algum tempo e a gente vai para ano que vem. Queremos você novamente aqui, tá bom? E tenho certeza que falo com o Elton também. Vamos nessa. Tá bom. Tá, estou à disposição. Mas isso é óbvio. Isso é óbvio. Já está complicado. Eu acho que vale colocar também que a gente da comunicação do Dacor, a gente está com um projeto de fazer um podcast do Dacor, né? Sim. Então, acho que poderia fazer uma entrevista com você, né, Moa? Falar sobre arte afro-brasileira, tantas outras coisas também. Sim. Perfeito, estou à disposição. Vamos tocar. Vamos trabalhar. Olha o coletivo funcionando. É isso aí. As comunidades de prática, exatamente. né? Exatamente.
É isso aí. Criou-se. Grioso. Criou sussurrando no nosso ouvido, né? Muito bem. Então, pessoal, mais uma vez, obrigado. Acho que vai ser incrível, gente. Tá rolando umas coisas, umas ideias incríveis aí. Sim. Tem A muita gente às vezes coisa fica pra conversando no acontecer. paralelo, né, Elton? As coisas estão acontecendo, É. a gente vai conversando no paralelo, uma porção de coisa vai aparecendo. E aí vocês vão aparecendo, vão falando coisas e perguntando e também participando dos cursos, e só vai dando ideia para a gente também. Então, isso é incrível. Bom demais. É incrível. Obrigado mesmo. Então, valeu, pessoal. Uma excelente noite. Até o próximo. Divulguem aí os próximos cursos, por favor, né, nas redes sociais de vocês. Sempre importante essa divulgação constante aí, tá bom? Valeu, gente. Pessoal. Abraço a Ótima todos noite. aí. Muito obrigado, Moa, de novo. Obrigado. Até, meu irmão. Até. Um abraço, gente. Muito obrigado. Tchau, Boa tchau. noite. Obrigada. Axé.